Olá, Thaís, seja muito bem-vinda ao Calma. Estou muito feliz de estar batendo esse papo aqui contigo. Como eu falei aqui um pouquinho antes de começar, estou com uma tonelada de anotações, perguntas aqui. Se deixar, a gente vai ficar umas 5 horas conversando, a gente vai ter que ficar controlando o tempo aqui. Mas seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu, Henrique. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo meu. Vamos lá. Vou pular logo aqui para a entrevista, porque senão eu quero passar pelo máximo de tópicos que eu coloquei aqui. E um que me chamou muito a atenção, eu estava vendo uma entrevista, um podcast, né? Você participou, e você fala que quando você era pequena, você escrevia cartas para pessoas que moram no exterior, né? Eu fiquei muito curioso de como que é essa dinâmica, assim, né? De onde surgiu primeiro esse hábito, enfim, de onde surgiu essa ideia, né? Inclusive, se era um programa, alguma coisa assim, de onde surgiu essa vontade, inclusive, também, muito nova, né? Inclusive, de começar a escrever para pessoas do exterior, e como que era a experiência como um todo, assim. Você pode contextualizar um pouquinho? Sim. Se você quiser contextualizar de alguma forma, tipo, onde você estava, qual era a sua idade, em que momento de vida, pode falar um pouquinho também, pode entrar em detalhes. Tá. Eu, na verdade, sempre me interessei por outras culturas. Assim, isso era uma coisa desde criança. Eu era aquela criança, a minha mãe tinha enciclopédia Barça, e eu ficava. A minha diversão era ficava olhando na Barça sobre países, em outros lugares, com mapas, né? Eu sempre ficava pesquisando sobre como outras pessoas viviam, né? Ficava vendo os programas do National Geographic, Família Sherman, também, né? No Fantástico, que eles sempre viajavam e eu ficava, ai, gente, eu quero ir para esse lugar, tal. O sonho era experienciar aquilo também, né? E minha mãe me colocou para estudar inglês, eu tinha, acho que, 8, 9 anos, não lembro agora mais ou menos a idade. E E aí, eu não lembro exatamente quando que isso apareceu, né? Mas tinha um clubinho chamado Pen Friends, né? Que você tinha uma lista de países, você escolhia, né? Os países que você, né, poderia escolher os países, tinha lá, você poderia escolher se você queria se falar com um homem ou mulher, né? Menino ou menina, tipo, mais ou menos a idade. Né? Tinha um perfil que você fazia e aí eles mandavam para você tipo o nome da pessoa, né, uma carta. E aí você começava lá uma relação com essa pessoa, né? E aí eu cheguei a me corresponder com duas pessoas, um italiano e um rapaz de Trindade e Tobago, né? Que a gente ficou mais ou menos, acho que 1 ano e meio, 2 anos, assim, se correspondendo por carta. E aí eu descobri ele no Facebook, acho que uns 3 anos atrás, de novo, sabe? Foi muito curioso, assim, eu não sei como que chegou isso, mas eu falei, eu acho que eu vou procurar ele, né? E eu achei a carta aqui, e aí eu mandei a foto dele, né? Eu tirei a foto e falei, é você? Aí ele ficou todo assustado, né? Imagina, eu te conheço. Aí ele falou, sim, sou eu. Enfim, aí a gente começou a se corresponder, assim, novamente, mas não na mesma intensidade, né? Na verdade, a gente já perdeu o contato de novo, mas eu tinha... É isso, era uma forma de praticar o inglês e também conhecer outras culturas, né? Porque meu sonho sempre foi esse, de viajar e conhecer o outro, assim, também, né? Sim. E você tinha quantos anos quando você começou a correspondência? Eu acho que nessa época eu devia ter uns 12, 11, 12, por aí. Caraca. Não, É. é surreal, né? Você parar para pensar assim. Tem tanta coisa que eu achei fascinante nessa história, porque primeiro tem esse fato de você treinar seu inglês escrevendo para pessoas, né? Então você tem que de fato conseguir se expressar de uma maneira clara, senão você não consegue, senão não tem comunicação, né? Uhum. E mais louco é você escrever para uma pessoa que você não sabe
quem é, tipo, como é a vida, sabe? Tipo assim, do nada você simplesmente pega, assim, se você fosse escrever isso em português já seria difícil. Tipo, imagina, vou escrever para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que vive numa cultura completamente diferente, e vou escrever o quê, né? Tipo, por onde eu começo? Como é que foi a primeira carta? O que você escreveu, assim? Tipo, sou brasileira, como é que é a vida? Você É, eu lembra? acho, pois é, eu não lembro agora. Eu acho que eu teria que pegar a carta de novo, assim, mas eu acho que eu me apresentei, né, quem eu era, o que eu gostava de fazer, e também ficava fazendo perguntas, né? Vida, como ele vivia e tal, o que ele gostava, música, sei lá, né? Como é que era o dia a dia. Acho que mais questões assim do cotidiano, né? Acho que tentar descobrir o que a gente tinha em comum, né? Talvez. E É... tinha coisa em comum? Quê? E tinha coisa em comum? Eu acho que o fato de gostar de esporte, né? Na época eu jogava basquete e nadava também. Ele também fazia esporte. Músicas não, né? Eram músicas diferentes, assim, mas eu sempre gosto de saber que as pessoas gostam de ouvir, sabe? Porque eu gosto muito de música também, né? Eu estudei música e acho que eu sempre tive uma conexão muito forte com música, né? E todo lugar que eu vou, eu sempre pergunto para as pessoas que moram lá o que elas gostam de ouvir, sabe? Porque eu também quero conhecer, né? Outros ritmos também, né? Eu acho que Perfeito. música fala muito sobre os lugares, né? Sobre as pessoas, né? Como elas se movimentam também, como elas sentem, né? As coisas. Sim, totalmente. Eu vou fazer mais algumas perguntas sobre esse tema. Eu tinha feito uma anotação aqui. Vou sair um pouco do assunto, um lugar bem aleatório, e eu volto. Só porque eu fiz essa anotação, eu falei, cara, não sei se eu falo sobre isso ou não, mas como você falou, essa questão da música, eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu quando eu estava fazendo uma pesquisa para fazer essa entrevista, né? Esse bate-papo. Não gosto de chamar de entrevista, para mim é sempre um bate-papo. É, mas eu comecei a ouvir, a ver muitos vídeos que vocês colocam no canal de vocês lá no YouTube, né? Assim, para começar, eu me senti de verdade extremamente ignorante pesquisando sobre o que você faz, especialmente porque você leva as pessoas para um quilombo que fica em Niterói, que era pertíssimo da minha casa, eu descobri de onde eu morava e que eu não fazia Ai, ideia de que existia. Então, assim, uhum. eu acho que só aí já é um soco no estômago, de certa forma. Você fica assim, caraca, como é que eu não sabia que isso existia do lado da minha casa, né? E eu botei o vídeo, né? Que tem no YouTube, que é um vídeo pequenininho, de 3 minutos, falando como é que é e tudo mais. E eu estou morando em Lisboa há 8 meses, mais ou menos. E assim, estou com muita saudade, né? Do Brasil, saudade das pessoas. Só que o mais engraçado é que assim, eu nunca fui fã de samba. Nunca ouvi assim em casa, tipo, aí com os amigos, essas coisas, mas nunca botei para ouvir. E estava falando do samba, da cultura, e mostrou a feijoada. Cara, me bateu uma emoção quando eu vi aquilo, assim, tipo, uma sensação de casa, de verdade, sabe? Tipo assim, eu falei, caraca, que loucura, tipo, porque eu ouço música o dia inteiro. E eu nunca tenho essa sensação. E de repente bateu, assim, e eu comecei a chorar, assim, tipo, foi muito esquisito. Eu não estava esperando por isso, sabe? Tipo assim, de repente eu falei, caraca, que sensação tipo, de nostalgia, de vontade, de saudade mesmo, assim, de entrar na tela assim, e falar, caraca, eu quero estar no samba agora, comendo aquela feijoada com as pessoas ali, curtindo esse ritmo, esse jeito do brasileiro, sabe? Que acho que faz tanta falta quando a gente está fora, né? Que loucura, assim, Sim. tipo, muito, muito doido, assim, foi uma sensação bem diferente. Eu tinha notado, falei, cara, não sei se eu compartilho isso, vai ficar meio esquisito ou não, mas enfim, acabei resolvendo compartilhar a sensação que você O, me trouxe. o som do tambor é o som do coração, né? Conecta com o coração. Totalmente. Enfim, muito louco. Mas voltando aqui para a história das cartas, você lembra, assim, eu fiquei curioso muito para saber quanto custava você mandar uma carta para para fora Ah, na época? não Você não lembro. lembra, né? Tem muito tempo, eu Não. imaginei. Mas tentava, assim, na verdade, o que era bom, na verdade, era esse momento de espera, né? Que a gente não tem Isso. mais isso, sabe? Isso eu sinto falta. Porque eu escrevia, mandava carta, eu não sabia quando ia chegar, né? Podia chegar, sei lá,
em um mês, ou 3, ou 4, né? Porque demora o tempo de chegar, mas o tempo da pessoa escrever, mas o tempo da pessoa mandar, né? Então, eu lembro que eu ficava muito feliz quando a carta chegava, sabe? E isso, hoje em dia a gente não tem mais, né? Com tecnologia e tal, essa coisa da espera, né? Do Sim. tempo, né? Que eu acho que agora é isso, a gente vive um outro tempo, né? Que, na verdade, a gente criou esse tempo, né? O homem criou esse tempo, né? E a gente não consegue mais viver o tempo natural da vida, assim, né? Isso é uma coisa que, caramba, eu fico, poxa, a gente perdeu isso, sabe? Esse momento de espera, sabe? Sim, totalmente. Eu estava vendo um texto agora, inclusive, um pouco antes da gente entrar, que falava sobre isso, sobre essa hiperconveniência, né? De a gente ter tudo à mão o tempo inteiro, como, na verdade, a gente achava que isso seria isso daria tempo da gente fazer mais coisa, mas não. Está cada vez tomando mais nosso tempo, porque, assim, de certa forma, as pessoas não têm mais paciência para esperar, porque eles sabem que se você viu aquele e-mail, você pode responder na hora. Está todo mundo com pressa de, né? Tipo assim, como se ele não conseguisse evoluir se você não respondesse o e-mail. Aí você se sente obrigado a responder aquele e-mail na hora, porque é isso, não tem mais não tem mais desculpa, teoricamente, só que você perde a naturalidade das coisas, né? Então, assim, as pessoas estão cada vez mais apressadas, cada vez. Eu, hoje, almocei, essa semana, estou tentando almoçar com calma, por exemplo. E, cara, eu percebia quanto tempo eu não fazia isso, viu? Eu pegava, descia, comia um negocinho rápido, voltava para trabalhar, falava, cara, não é possível. Sabe, tipo assim, eu preciso desse tempo, a gente precisa de mais tempo, sabe? Tipo, precisa um pouco desacelerar, né, de certa forma. E, realmente, acho que a única coisa que as pessoas esperam hoje em dia é a encomenda da Amazon. E que mesmo assim não demora mais também. É muito louco. É muito esquisito mesmo. Eu também sinto falta dessa espera e de várias outras coisas, né? Assim, da espera como um todo, assim. Como eu era músico, eu gostava muito de esperar, por exemplo, lançamentos de novos CDs dos artistas que eu gostava. Você lembra como é que era isso? É, Esperar lançamento. Não, isso eu não lembro. você não Eu lembro viveu. do toca-fita, eu também lembro do vinil, que eu adorava, sabe? Colocar um vinil e tocar um lado inteiro e depois virar e tocar outro lado inteiro. Eu ainda É, tenho, né? Ainda tenho vinil, só que a minha vitrola quebrou agora. é, Mas eu ainda ouço, assim, CD, sabe? Tem coisas que eu ainda... não abre mão, né? É, Bom, e você, pelo que eu ouvi também, você foi criada, de certa forma, pela sua avó. Tá certo isso? sim. Isso. E, assim, como é que foi a sua infância? Se você puder descrever um pouco, especialmente como conectando, assim, as experiências que você teve com essa curiosidade, né? Você já falou um pouco da enciclopédia, né, que você pegava, dos programas que você assistia, mas quais foram as experiências que você teve na infância e as pessoas que influenciaram você a ter essa curiosidade, assim, e vontade de viajar? Assim, eu fui criada pela minha avó, né? Que meus pais eram separados. A minha avó morava na mesma rua, né? Que a minha mãe, né? Então, na verdade, eu fui criada entre duas casas na mesma rua, assim. Eu e meu irmão. O meu pai, ele buscava a gente todo sábado, né? Que era o dia de ficar com meu pai. Então, meu pai, ele conhecia muitas pessoas, né? Sempre foi uma pessoa super sociável. Meu pai tem 2,5 metros de altura, então, assim, chama muita atenção também. E ele, cada sábado, ele levava a gente para conhecer um lugar diferente na cidade, né? A gente morava no meio, mas é isso, cada sábado era um lugar, né? Então, a gente ia para, sei lá, Parque Xangai, na Penha, Tivoli Park, na Lagoa. Tinha uns lugares, assim, meio favoritos, né? Mas nessa época, meu avô morava em Belford Roxo também. Às vezes a gente ia lá. E, assim, era isso. Eu convivi com muitas realidades, né, diferentes. Assim, pessoas de diversas classes sociais, né? Rico, pobre. E isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né? Porque eu cresci numa família de classe média, né? Eu sempre fui a única negra nos espaços, né? No meu bairro mesmo. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Me sentia
assim, eu sempre fui muito querida, assim, pelas pessoas, né, meus amigos e tudo mais, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, né? Porque, primeiro que eu também, quando eu saía na rua, né, as pessoas da minha cor estavam sempre pedindo dinheiro, né? Eu lembro que, às vezes, na minha casa também apareciam crianças, assim, da minha idade, pedir comida, sabe? Década de 90, né? O Brasil estava num momento econômico muito ruim, assim. Então, quando eu ia para a escola também, sabe? E as minhas amigas, né, meus amigos, eles tinham empregadas que eram negras, né? Então, assim, a referência de negros para ele eram pessoas pobres, né? E eles olhavam para mim e falavam: ah, você não parece uma pessoa negra, sabe? Você não fala que nem os negros, né? Tipo uma coisa assim. Então, assim, essa questão da desigualdade social, né, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção desde criança. E é isso, eu acho que em relação a viagens, né, eu não sei, eu acho que tem vários fatores, assim, eu acho que assim, a minha avó também, ela veio do sertão de Pernambuco, né, veio para o Rio de Janeiro mais ou menos com uns 20 anos, que era o sonho dela, morar aqui, trabalhar como babá. E depois, assim, anos, né, porque eu ficava sempre perguntando para minha avó, né, sobre como foi a vida dela também, né, a infância e tudo mais. Ela falou que ela e a tia, porque os pais dela morreram, ela tinha 7 irmãos e eles todos foram divididos entre os familiares quando os pais morreram. E a minha avó foi criada por duas tias, né, uma cega e outra não. E elas recebiam, né, pessoas que faziam romaria, elas hospedavam na casa delas, essas pessoas, né, que tinha muita romaria lá para o Padre Cícero, né, em Pernambuco, né, aquela região. O Padre Cícero é referência assim religiosa, né? Então elas hospedavam, né, esses romeiros, né? Eu acho que essa curiosidade era não sei, nasceu comigo, eu acho que foi estimulada, né, pelo meu pai, de repente, né, essa coisa de conhecer vários lugares, né, sempre estar num lugar novo, porque segunda-feira, eu sempre era aquela pessoa que contava uma novidade, né, para os meus amigos que não saíam do bairro, entendeu? E aí, domingo também, minha mãe me levava para a praia, para o teatro, né, então sempre tinha muitas coisas para falar sobre o meu final de semana, sabe? E depois, ao longo do tempo, eu comecei a perceber mesmo que a maioria das pessoas elas não saem dos seus bairros, né? Você morava Mas... onde? Oi? Qual era o bairro que você morava? Eu morava no Meia. No México. Morava no Meia. Mas é isso, no fim de semana eu não estava no Meia, né? Mas durante a semana estava. E aí eu fazia coisas em outros bairros também, porque eu joguei basquete, né, no Tijuca, depois no Grajaú, aí eu nadava. Então, enfim, eu circulava, né? E é isso, na Zona Sul também no final de semana, né? Que tinha minha avó de consideração também, que morava em Copacabana. Então, eu acho que é isso, essas experiências de deslocamento, né? Fora essa minha vontade de conhecer pessoas e territórios, né? Diferentes. Eu acho que essas pequenas coisas não parecem, né, mas causam um impacto, porque a partir do momento que você é exposta, né, a culturas diferentes e pessoas diferentes e tudo, né, assim, você saía um pouco do seu bairro ali e assistia, por exemplo, você falou de teatro, né, assim, quantas pessoas têm essa experiência de ir novas para o teatro? É raro, eu não ia. Eu não ia para lugar nenhum, na verdade, eu ficava em casa também, eu não saía do bairro. minha experiência exploratória era sair pelas ruas, que eu morava em Itaipu, lá em Niterói, perto como eu falei, Sim.
do Quilombo. Então, eu era muito seguro na época, as ruas eram todas de terra, enfim. Então, a gente saía e andar, sabe? Tipo, era minha exploração. Eu ia subir em árvore, catar coisa na rua. Era basicamente o que a gente fazia quando era pequeno. E meus pais sempre foram muito caseiros, são até hoje. Graças a Deus, assim, depois de bem mais velhos agora, tipo, quando eu fiz 26 anos, eu acho, meus pais resolveram viajar, fazer uma viagem internacional. Até então eles tinham saído do país uma vez só, e, assim, porque minha mãe tinha muito medo de avião, então meu pai, por preguiça, ficava em casa também. E eles, basicamente, o fim de semana é na casa dos meus pais. A família toda vai para lá, se reúne lá e tudo acontece na casa dos meus pais. Então eles não saíam de casa de fato. E eles resolveram fazer essa viagem internacional e acabou que minha mãe perdeu o medo de avião porque ela gostou tanto, assim, foi uma viagem tão legal que ela começou a viajar mais. Aí, então, meus pais são ou em casa ou viajando agora, pelo menos isso. Sim. Mas eu lembro que quando eu era novo, assim, eu fui estudar numa escola onde as pessoas tinham mais dinheiro, então, assim, que era uma realidade diferente para mim também. Eu estudei no Pedro II, no Rio, enfim, até a terceira série. Aí depois fui estudar num colégio pequenininho que tinha, porque a gente foi para Itaipu, que era muito longe do Engenho Novo. Imagina, eu saí de Itaipu para o Engenho Novo. Fiz isso durante um ano. Nossa, Fiz isso muito durante um longe. ano. Muito Era do longe. Era lado tipo, da minha casa, um Engenho Novo, né? é. Então, assim, todo dia eu viajava, basicamente, né? Era tipo, eu me explorava, tá? Eu explorava assim, eu ia todo dia para o Engenho Novo de Itaipu. Mas minha mãe ficou com pena da gente, matriculou a gente numa escola perto lá da nossa casa, enfim. E depois eu fui para uma escola grande. Minha mãe conseguiu bolsa para botar os 3 filhos. E, eu vi assim que as pessoas iam para lugares que eu não conhecia. E eu quis começar a explorar de certa forma. Eu queria ir para o Rio, ir para não sei aonde, fazer algumas coisas bem perto, assim, nada demais. Mas eu queria ir, de vez em quando eu ia por conta própria. E eu comecei a criar esse hábito. Eu acho que quando você sai um pouco, né, tipo, especialmente pequeno, acho que isso deve ter um impacto muito maior. Essa curiosidade fica muito aguçada, né, porque você quer conhecer mais. Acho que quanto mais você tem acesso, mais você quer acessar, eu acho, de certa forma, né? Conhecimento também é um pouco assim, né? Então, imagino que tenha causado impacto e que bom que seus pais fizeram isso, né? Tipo, desde de nova, assim, você poder sair e dar uns passeios, dar uns rolés, dar uns voltas. Muito maneiro. E você fala que acho que eu não lembro com qual idade você você começou a explorar um pouco com uma amiga sua, acho que vocês foram fazer uma viagem para algum lugar no Rio mesmo, e aí que você gostava de ouvir as histórias das pessoas, de ficar olhando para as estrelas. Me conta um pouco de como foi surgindo essa vontade de você viajar mais e sair um pouco mais de casa, assim, explorar da sua forma, né? Então, como eu falei, essa coisa de viajar sempre foi muito presente, assim. A minha mãe, acho que depois, com 12 anos, né, minha mãe, eu fiz uma viagem, assim, com uma amiga, que a tia tinha uma agência de viagem, aí ela fazia umas viagens pequenas, né? E aí, com 13, eu fiz essa minha primeira viagem, né, fora do país, né, que eu queria praticar o inglês também. Então, assim, foi uma época também economicamente favorável, né, que estava R$ 1 o dólar, né, estava 1 a 1. Então, minha mãe me proporcionou essa chance de ir para os Estados Unidos, né? Você foi para Isso onde? com 13. Quando eu vou, aí eu fui para Disney, Pra dizer. né? E quando eu voltei, já no outro ano, 14 anos, uma amiga, ela também tinha uma tia que ela tinha acho que era uma amiga que tinha uma pousada em Ilha Grande. Aí ela chamou para a gente acampar no quintal da pousada, né? Então a gente levou a barraca, e a Ilha Grande, nessa época, a gente ficou no Abraão, ainda não tinha luz, né? Um outro momento assim da ilha, que ainda tinha presídio na época, não tinha, né? Não era turístico ainda, Ilha Grande, né? Isso foi, sei lá, 97, por aí, 96, 97. E, eu falo que ela foi uma pessoa que me introduziu ao
camping, sabe? E, era isso, eu não trabalhava, então eu ficava juntando, sei lá, minha mesada, né, na época, e aí nas férias a gente acampava, sabe? Então a gente começou a acampar para... É isso, eu sempre gostei também de estar em lugares fora da cidade, assim, né? E a gente começou a acampar por lugares onde tinham comunidades caiçaras, né? Na região ali de Paraty, Ilha Grande também, Costa Verde, né? E, e aí é isso, a gente ficava lá, ficava ouvindo as histórias, né, dos pescadores, ficava ali vivendo o lugar, sabe? Muitos desses lugares não tinham luz, né? Então era uma outra realidade também, muito diferente ainda, né? E eu ficava muito impressionada, falava, gente, como assim ainda não tem luz aqui, né? São, sei lá, 4 horas da minha casa, né? A gente está falando de Rio de Janeiro, né? Também. E assim, a realidade brasileira é muito diferente, assim, a gente que está na região sudeste, a gente não tem proporção, né, do que é o Brasil de verdade, sabe? Isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, depois eu fui para Bahia também, que foi uma outra viagem que também mudou muito a minha vida. Meu sonho sempre foi conhecer a Bahia, porque a minha avó, a mãe do meu pai, ela veio de lá, né? Eu sempre me senti também... É isso, os meus avós, cada um veio de um canto do Brasil, né? Pernambuco, Bahia, São Paulo. Então, eu sempre fico brincando com aquela música do Chico Buarque. Meu pai era polícia, também um pouco disso. Então, e como eu nunca soube da história da minha família, também nunca tive essa chance, né? Porque a gente sabe que historicamente também, né, com toda a história da escravidão, né, as pessoas que chegaram aqui, né, os africanos que foram escravizados, eles, antes de sair de lá, eles já perdiam, né, a sua identidade, assim, né, perdiam a chance né, é isso, você perde suas referências, né, você é dividido, né, sua família é dividida, então a gente não tem como traçar a nossa árvore genealógica, né? E na história da minha família, por toda essa migração também, os meus avós, eles perderam contato com todo mundo, meus pais são filhos únicos, então eu me sentia, gente, de onde eu sou, sabe? Só tinha minha mãe, meu pai, minha avó, meu irmão e meu avô, não tinha primos, assim, né? Não tinha referências, assim, né? Isso também, não tinha amigos negros também. Então, assim, a minha referência era o meu núcleo ali familiar, mas eu também ficava querendo entender sobre as minhas raízes, né? Da onde eu vim, o que significa isso tudo, né? Estava muito me questionando isso. Então, a única forma que eu acho que eu consegui indo, me aproximando, né? Enquanto a minha avó era viva, era perguntando, né? Para ela, mas também indo através da cultura, assim, né? Acho que tentando entender a partir desses lugares, né? O que também tem de mim ali, né? Porque eu sempre me senti muito estrangeira no Brasil, né? Sempre me senti nesse não lugar, né? Meio sem identidade, né? Sem saber essa história familiar aí, né? E como que você começou a fazer assim, a buscar e atrás dessa sua curiosidade, né? Porque você falou, você perguntava antes para sua avó, e aí depois foi já viajando, ou você começou a traçar, por exemplo, roteiros que você conseguisse descobrir mais sobre tanto a sua história. Eu não sei se você chegou a, a descobrir sobre a sua história pessoal, se você descobriu sua família, primos, você conseguiu? Como é que foi isso? Então, isso é uma longa história, assim, eu falo que isso é um processo, sabe? Realmente Aham. primeiro, acho que de descoberta, né, do que, sei lá, é ser uma negra brasileira também, né, que vem aí desde a minha infância, essa questão da identidade também. E quando que foi?
A minha avó tinha, assim, fotos, tinha algumas cartas dos irmãos e tal, mas eu, na verdade, descobria... o meu pai, em 2016, ele me mostrou a foto do meu bisavô, né? A mãe dele, quando veio para o Rio de Janeiro, trouxe a identidade do pai dela, né? Caramba. E aí foi a primeira vez que eu vi uma foto, assim, de alguém da minha família, sabe? E aí o meu bisavô, ele nasceu no Recôncavo Baiano, onde hoje é São Francisco do Conde, em 1877. Aí, quando eu olhei para aquela foto, gente, foi muito emocionante, assim. Primeiro porque eu vi, assim, meu pai, meu irmão, meu avô, todo mundo, né? Acho que a linhagem, todo mundo parecido também, né? Me vi ali também, sabe? E aí eu comecei a procurar coisas ali, nas poucas informações que tinham, que devia ter parecido comigo, assim, né? Aí eu vi, ele nasceu 3 dias depois de mim, né? Que ele nasceu dia 17 de janeiro, só que em 1877. E ele foi um profissional autônomo também, né? Comerciante, né? Aí eu falei, deve estar, olha, bem empreendedora. Sensacional. Tô brincando com isso. Mas aí, a partir disso, muitas coisas aconteceram, na verdade. Eu acabei conhecendo uma artista, a Aline Mota, que ela também fez um trabalho em cima da história familiar dela, e ela me apresentou uma outra pessoa, Marcos Machado, que me ajudou a descobrir muitos documentos também da minha família a partir desses documentos que eu fui encontrando, né? E aí, em 2016 também, quando meu avô morreu, aí meu pai também descobriu outras fotos, aí a foto da mãe do meu avô ele também achou, sabe? E aí eu descobri que ela trabalhou, inclusive, na região onde foi a Pequena África, né? Ela trabalhou ali na Gamboa, onde foi na fábrica Bering, né? Onde era uma fábrica de chocolate. E aí, enfim, várias coisas começaram a se encaixar também, sabe? Eu falei, caramba, minha, né, bisavó também trabalhava aqui na região, que hoje em dia estou contando a história da região, sabe? Então, acho que muitas coisas, sei lá, parece que vão se ligando, né? Tipo, essas peças do quebra-cabeça que estavam, tipo, completamente soltas vão se encaixando, né? É isso, acho que me aproximou muito do entender, né, essa questão toda foi a partir da cultura e a música também, né? Eu acho que quando a minha avó era viva eu me aproximava muito da cultura pernambucana, assim, né? Maracatu, forró, né? A comida também, né? O que ela fazia, as histórias que ela contava. E eu acho que o que me marcou muito também foi conhecer uma comunidade quilombola, né? É isso, eu acho que isso que mudou muito também. Como eu cheguei, né, nos quilombos também foi uma forma também, sabe? É isso, são coisas que eu acho que vão acontecendo assim, que parece que vão trazendo grandes transformações, assim, né? Tem São aquela coisa, chamadas. você só consegue ligar os pontos olhando para trás, né? Sim. Não dá para você fazendo se imaginar que vai dar nisso, né? Quando você começa, é só uma curiosidade, enfim, você vai mexendo ali, vai tipo explorando, de repente quando você vê, vai conectando. Eu fiquei curioso quando você descobriu, era sua bisavó que trabalhava na fábrica Berg? Isso, Quando você descobriu, você já fazia o tour? já, já. Cara, Eu descobri. isso mudou a sua relação com o tour em geral, assim, de alguma forma? Cara, mudou, eu acho que a relação, do que eu estava falando, assim, eu não me sentia pertencente, eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? As pessoas, elas sempre ficavam perguntando de onde eu era, sabe? E o fato também de eu não saber da onde eu vim sempre me deixou num não lugar, sabe? Uhum. Eu acho que a gente, né, no Brasil, sofre muito com
né, o legado da escravidão, assim, né, que afeta muito, né, a população negra, né, em relação a questões de pertencimento, né, porque é isso, a maior parte da população ela é excluída da sociedade, né? Sim. Então, eu acho que essas questões elas afetam, né, não só economicamente, mas eu acho que em vários outros aspectos, né? Inclusive Psicologicamente, né? da Totalmente. identidade também, sim, são muitos aspectos, né? Eu acho que é um sistema inteiro aí que precisa ser, né, olhado, né? Então, eu não me sentia realmente assim, eu acho que quando eu olhei para isso, assim, eu me senti, falei, poxa, a minha avó, bisavó, né, também trabalhava aqui, ela fez parte disso, sabe? E eu tô aqui agora, entendeu? No mesmo lugar que ela estava, sabe, desde 1889, entendeu? Eu acho que me deu mais essa sensação de que, cara, eu também sou isso, né? Então, é isso, a gente... É esse Sim, lugar aqui que eu tô ocupando, né? Ele é meu também, sabe? sim, totalmente. Eu imagino a sensação, né? Deve ser de se encontrando, né? No caminho, assim. Nem consigo imaginar. É engraçado, porque eu não sei também um pouco, eu não sei, acho que nada da minha história, eu não sei é, quem são meus bisavós, enfim. Mas, de certa forma, tinha muita gente, né, da família. Minha família sempre foi, não muito grande, mas assim, tal, todo mundo sempre muito junto. Então, pô, isso faz uma diferença absurda. Acabou que, por isso, talvez eu não tenha tido essa curiosidade, né, de pesquisar, de entender, porque você tá ali, né, tipo, aquela coisa do peixe, né, que tá não enxerga a água do aquário, né, Sim, você não percebe isso, a não ser que você não tenha. Então você, nova, começou a estudar inglês, depois fez essa primeira viagem internacional, depois começou a viajar pelo Brasil, pelo Rio, né, enfim, e começou a explorar um pouco mais, começou a visitar essas comunidades, enfim, explorar mais a cultura, né, as histórias, e quando que surge a empresa, né? E me fala um pouquinho também de como foi assim sim, a criação e fala um pouco do que vocês fazem também para as pessoas que estiverem ouvindo entenderem, porque eu acho que é muito importante. sim. Então, o Conectando Territórios, né, ele surge em 2014, né? Mas só que, então, antes dele, porque a história é longa, eu estava falando sobre essa questão de reconhecimento, né, pertencimento, e quando eu era criança, né, na escola, é, eu falei sobre a questão das desigualdades, mas tinha a questão também, né, da história que a gente aprende na escola, né, a história Sim. colonial, contada pelos colonizadores, né? Uhum. E sempre me incomodou a forma como falavam sobre comunidades quilombolas, né, sobre a população negra, né, como se a forma como era contada era como se, sei lá, os quilombos, né, fossem lugares ruins, assim, né? Os escravos fugiram e iam lá para o quilombo, sabe? Como se isso fosse uma coisa, eles estão, sabe, fugindo, né? Como se eles fossem os rebeldes, né? Assim, como Sim, se fossem bandidos, né? sim. E, e assim, e a história, do jeito que ela foi contada, né? Não foi contada de uma forma, né, que é verdadeira, né? Eu acho que Uhum. é isso. O outro lado da história não foi contado e isso afetou, né, a nossa história presente, assim, né, como a gente vive hoje, afetou, né, drasticamente também, né, a população negra, né, também afeta a autoestima, afeta vários ângulos e é uma história de exclusão, né? Não só a população negra, mas indígena também, né? Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. E aí, quando, em 2003, eu estava na faculdade, fui para o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e aí lá eu conheci um quilombola, né?
de Goiás, e a gente começou a conversar. Ele falou: eu sou quilombola, da comunidade de Calunga. Aí eu falei: como assim existem quilombos ainda no Brasil? Isso em 2003. Eu falei: gente... E aí eu fiquei com aquilo, eu falei: gente, eu preciso conhecer vocês e tal. Eu não sabia que ainda existiam comunidades quilombolas, né? E aí, no mesmo ano, eu acabei conhecendo aqui no Rio a comunidade do Quilombo São José, da Serra, em Valença. E tudo que eu aprendi, né, na escola, né, sobre quilombos, né, era completamente diferente de tudo que eu estava vendo ali, sabe? De toda a história, toda a riqueza, né, toda a cultura que estava ali naquele território, sabe? E acho que isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida, assim, né? Eu acho que lá foi o local que eu conheci o jongo, né? Porque lá eles estavam começando a fazer a festa dos pretos velhos, né? Então vinham comunidades jongueiras, né? De vários estados, né? Do Sudeste, né? Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio, né? Para quem não conhece o jongo, né? É uma dança de origem africana, né? Principalmente dessa região Sudeste, né? Com uma influência africana da etnia Banto, então é bem específico aqui dessa região do Brasil. E aquilo para mim foi muito, sabe, foi muito emocionante. Eu acho que me conectar com isso, sabe, de novo, né? E aí isso é uma história que nunca foi contada para gente, né? Então isso foi 2003, né? Conectando o Território, isso nasceu em 2014, né? 13, 14, para você ver quanto tempo levou, né? Porque antes eu ainda fiz uma faculdade de biblioteconomia, né? Sabe que eu estava estudando biblioteconomia, nem estava fazendo turismo ainda. E aí eu depois, né? Continuei isso, conhecendo, né? Voltando nessa festa outras vezes, né? E aí chegou um momento que eu falei: não, acho que eu vou estudar turismo, porque o que eu queria era trazer essa história brasileira que a gente não conhece, né? E, na verdade, mostrar, né, que nós somos parte disso tudo, entendeu? Tudo isso é nosso. E acho que isso é uma coisa que no Brasil, né, a gente não reconhece quem nós somos. A gente exclui mais do que inclui. Enquanto a gente continuar excluindo, a gente não vai conseguir sair do lugar, entende? Então, assim, toda exclusão leva uma compensação, né? A gente tem compensações muito grandes aí, né? Por conta dessa exclusão, né? Que leva nas desigualdades sociais, a ciclos de violência, né? A gente vive, né, ciclos aí que a gente precisa realmente transformar, sabe? E conhecer a nossa história é conhecer não só nós mesmos, né? Mas realmente desenvolver, né? A gente desenvolver o país, assim, né? Sim. Então, o Conectando Territórios, ele, né, acaba surgindo assim em 2013, né? Depois que eu me formei, aí eu fui estudar também, porque eu falava que eu ia trabalhar com políticas públicas. Eu falei: eu vou fazer turismo para trabalhar com políticas públicas, porque eu quero desenvolver políticas voltadas para a inclusão dessas histórias, dessas populações, né, a partir do turismo. E aí Pesada. fui para um caminho completamente diferente. É isso, a gente não imagina, né, o que vai acontecer, mas aí eu comecei a estudar, fiz uma pós em Economia, Turismo e Gestão Cultural, e aí comecei a pesquisar sobre turismo de base comunitária. Eu queria, na verdade, pesquisar comunidades indígenas na época, né? Porque os índios pataxós também, que eu já tinha conhecido antes, né? Lá no sul da Bahia, eles também já trabalhavam com turismo já há algum tempo. Só que aí eu descobri que existiam também comunidades quilombolas também que estavam nesse processo aí de desenvolvimento. E aí eu falei: então eu vou trabalhar com as comunidades quilombolas.
E comecei a pesquisar a comunidade do Quilombo do Campinho em Paraty. E, enfim, aí a partir daí que eu fui percebendo também que essa era uma oportunidade, né, de a partir da educação também, né, não só o turismo, mas assim, o turismo como mais uma ferramenta, né, mas que a forma de você aproximar essas histórias seria a partir da educação, né? Então, levando estudantes, né, para conhecer a história dessas comunidades também. Mas aí, na época, eu percebi que tinha mais estudantes estrangeiros do que brasileiros, né, querendo conhecer, assim. Então, isso tudo foi um processo, assim, né? Mas aí, em 2013, surgiu a chance de eu participar do Startup Rio, que foi a primeira turma de startup aqui no Rio de Janeiro. E aí, o Conectando Territórios, que na verdade era um blog, né? Começou como um blog, surgiu como uma agência de turismo, né? E aí foi aí que ele nasce, né? Em 2013. 2013, 2014, né? Que eu fiquei nesse período aí de incubação e tal. E foi esse, assim, o percurso, né? Que foi bem longo, assim, eu acho que também no momento que eu comecei, as pessoas também ainda não entendiam muito o que eu estava falando, sabe? Eu acho que hoje a gente está em 2021, né? Já tem 8 anos, assim, levou mais 8 anos para a gente chegar no momento, né? Agora sim, eu acho que é o momento, né? Que as pessoas agora já tomaram consciência, ou já ouviram falar, pelo menos, né? Bastante. Mas é isso, É, assim, eu acho que começo, sempre que a gente está trazendo uma coisa nova, ainda tem muita resistência, né? Mas sim, que bom que as coisas já estão mudando. sim. É, e você no início você falou que você levava estudantes, né? E mas que estavam vindo mais estudantes de fora. De quais países, principalmente, você lembra? Então, muitas universidades americanas, né? Muito americanos, sim, porque aí também vinham com professores, né? Uhum. Tem muitas universidades que pesquisam bastante o Brasil, e é isso, acho que tem muita pesquisa em relação a comunidades, né? Mais fora do que dentro, acho, se bobear, sabe? É isso que é engraçado. Como é que funcionava? Você falava para as escolas, para as instituições do programa e acho que se interessavam, entravam em contato com você de volta. Como é que elas ficavam sabendo? Então, na verdade, eu comecei a fazer parceria com professores, né? Hum, Professores que isso, apresentava e a gente ajustava também conforme o currículo, né? Então, tinha professores, sei lá, de gastronomia, a gente fazia uma aula de culinária no Quilombo, né? Ou então algum curso voltado para, né, ciências sociais, então a gente discutia essas questões territoriais, enfim, várias outras questões. É isso, aulas fora de sala de aula, né? uhum. E por que você acha que na época não tinha assim interesse das escolas ou dos professores do Brasil para irem, né? Porque assim é muito doido você parar para pensar que tem mais quando a gente está falando da cultura brasileira de contar a história e, e as pessoas de fora ficarem mais interessadas em pesquisar sobre isso, sabe? Tipo assim, e chegar mais rápido talvez lá fora, né? É muito, eu não consigo imaginar o que faz assim um professor não querer, por exemplo, fazer um tipo de experiência, de proporcionar uma experiência dessa, sabe? Tipo assim, dentro do próprio Brasil, talvez tenha uma coisa também do brasileiro não viajar muito no Brasil, não conhecer muito, não conhece de fato também a história, né? Assim, tem isso também, acho, talvez, não sei se é... Enfim, fiquei confabulando aqui comigo. Eu acho que assim, o que explica muito é a questão do racismo estrutural, né, que a gente vive na sociedade. E a gente ainda vive num momento ainda muito de negação do racismo, né? Então, enquanto a gente continuar negando, né, quem nós somos, a história,
né, o racismo, ainda fica muito complicado, né, para ter algum tipo de aproximação, né? Então, é isso. Eu acredito realmente que o turismo ele tem essa capacidade, assim, também de aproximar as pessoas, porque aí a gente está falando também de relações humanas, né? Não é simplesmente uma coisa de, vou chegar para conhecer uma pessoa diferente de mim, ou como vive alguém diferente de mim, mas, assim, eu acho que da gente começar a dialogar com pessoas, né? Entender, né, quais são os desafios, mas o que a gente tem em comum também, né? Entender, acho que a estrutura da sociedade, né? Acho que é uma forma da gente olhar para, né, os privilégios, né, que cada um tem, né? E como que essa história, as consequências dessa história para a sociedade, realidade que a gente vive hoje, né? Sim. E um pouco isso. Assim. Eu ainda acho engraçado, porque, assim, eu concordo completamente com o que você falou, mas ainda assim, por exemplo, se a gente fala dos Estados Unidos também tem um problema ainda forte, né, com isso, e ainda assim eles estavam mais interessados em vir do que em fazer esse tipo de, esse tipo de descoberta, né, de exploração do que os próprios brasileiros. É engraçado nesse sentido, ainda assim. Os Estados Unidos também têm muitos problemas, né, raciais que não conseguiram resolver e não que é muito complexo, né, tanto quanto aqui. Mas é sempre mais fácil olhar para quem está do lado de fora, né? Pode Olhar para o ser, vizinho é mais fácil. Mas eu verdade. acho que eles estão no movimento já, né, desde os movimentos, né, de direitos, desde a década de 60, assim, e estão no momento agora, eu acho que trazendo muito essa questão, né, racial, assim, eles estão realmente, acho que criando um movimento antirracista, né? Uhum. Eu acho que, né, o Trump ele mostrou, né, que é possível viver numa sociedade antirracista, né? Então acho que tem um movimento bem crescente lá, que eu acho que aqui ainda vai demorar bastante, né? Mas quem sabe, né, a gente consegue avançar agora também, né, acho que a tecnologia acaba permitindo que essas informações também cheguem mais rápido, né, essas Sim. influências. Então, assim, quem sabe, né, a gente também consegue dar uma acelerada também nesse processo, né? Mas depende muito ainda de instituições, né, indivíduos também, né? Eu acho que também é um papel de todo mundo, né? O sistema como um todo, né? Todos fazem parte, todos precisam agir, né? Sim. Então não dá para também a gente deixar responsabilidade sobre, tipo, sei lá, um governo ou sobre, né, um outro maior, né? Todos Sim, é. fazemos parte dessa mudança. Então, É. eu acho que se as pessoas começarem também a olhar, né, para si e olhar para o outro, né, quem sabe? Completamente. Assim, dos lugares que você já visitou, e aí pode ser Brasil ou fora também, enfim, né, tanto faz. É, qual deles você, assim, duas perguntas, vou separar. Em qual lugar que você visitou, assim, que você se sentiu mais pertencente, assim, onde você, de repente, tenha conseguido diminuir o máximo, assim, tipo, quase anular a sensação, essa sensação de não pertencimento. Teve algum lugar que você teve essa sensação? E qual lugar que você visitou que você acha que estava mais também debatendo de maneira verdadeira, né, esses assuntos? Hum. Eu acho que assim, um lugar que eu me conecto muito é Bahia, assim, desde mais nova, assim, sempre foi um lugar que eu chegava e falava, eu acho que agora eu tô em casa, sabe? E eu acho que a Bahia tem essa mais do que o Rio de Janeiro, inclusive, né? Eu nasci aqui, mas eu me sinto mais lá em casa.
A outra pergunta foi onde eu debati mais sobre questões Onde raciais. você acha que as pessoas estão debatendo isso mais seriamente, né? Dos lugares que você já foi. Isso nos Estados Unidos, eu acho que também tem alguns lugares lá também que eu tive um pouco essa sensação de estar me sentindo, não em casa, mas assim, mais confortável, né? Foi New Orleans, por exemplo, Miami também, por mais que tem uma cultura latina, assim, ainda me trouxe muitos aprendizados. Eu acho que o lugar que eu mais tive aprendizado nos Estados Unidos foi em Miami. Curioso. Porque lá foi o lugar que, quando eu recebi, né, participei, né, do fellowship lá em 2017, foi um ano que eu estava fazendo algumas rodas de conversa sobre deslocamento, território e corpo, enfim. Tinha feito aqui no Brasil, né, com mulheres, né, e aí lá nos Estados Unidos eu, na verdade, fiz um diálogo com uma diáspora, né, africana lá em Miami. Então, eu chamei pessoas, né, países do Caribe, pessoas, né, tipo, da África, Estados Unidos não, Europa, Estados Unidos também. E a gente trocou muito sobre o que era ser, a pergunta era o que é ser negro em Miami, né? Porque Miami também é uma cidade onde a língua mais falada é espanhol, né? E essas pessoas negras, assim, que estavam lá, a maioria, que eram minoria, elas vinham de diversos outros lugares, né? Então, diversos outros países, né? Como, por exemplo, Haiti, fala francês, né? Jamaica fala inglês, o próprio Estados Unidos fala inglês. Tinham alguns negros da América Latina, mas é isso, eles eram invisíveis lá. Inclusive a comunidade cubana, né, que é praticamente branca, os negros cubanos também estavam lá, não apareciam. Lá também tem a maior comunidade brasileira, eu também não era vista como brasileira, né, porque a maioria dos brasileiros que vão para lá são brancos, né, então verem uma pessoa da minha cor, né, como brasileiro, as pessoas falavam, mas como assim, sabe? Então, eu acho que foi um lugar ali que foi muito potente, assim. Eu acho que essa troca da gente se entender ali e foi um lugar que eu aprendi muito, assim, em Miami. E, assim, é isso, assim, os Estados Unidos é um lugar que tem muitos debates aí em relação, né, a essa questão racial, em ser latino também, né? Eu participo de um grupo também dos afro-latinos, uma rede também que eu faço parte, então é isso, acho que são muitos debates aí que a gente está sempre falando, né, discutindo, assim, e tentando também encontrar formas, né, de trazer isso para a sociedade. Você, então, começou agora uma série, né? Tem quanto tempo que você começou a publicar? Então, a série eu comecei a gravar em 2019, Uhum. Nis English, Mulheres Viajantes, porque, na verdade, o que aconteceu? Essa experiência de Miami, né, que eu estava falando, para mim também, ter participado desse programa, né, da embaixada, me fez olhar para outras questões também, né? Por exemplo, eu fui a única brasileira negra selecionada, né, em 2017. E isso me trouxe muito incômodo, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu também percebi que as pessoas negras que também estavam lá, por exemplo, é isso, América Latina, não tinham outros negros também na América Latina, e a gente sabe que existem negros na América Latina, Sim. né? Isso também não tinha uma representação. Os negros que tinham era no Caribe, mas aí Caribe a maioria da população é negra mesmo, entendeu? Então, eu comecei a ver outras mulheres que nem eu, empreendedoras também, sabe?
E eu falei, gente, eu quero conhecer elas, quero conversar com elas também, né? Claro que são experiências diferentes, né? Porque elas não estão no Brasil, mas eu quero entender, saber também se elas viajam, porque é isso, eu também viajava e também é isso, sempre foi a única nos lugares, né? Uhum. Então, eu fiz esse evento, né, que eu te falei, e eu conheci uma mulher, né, em Miami também, que era empreendedora, ela trabalhava com... Ela era produtora, mas ela também era modelo, ela fazia um monte de coisa, e eles tinham um trabalho social, né, uma ONG também, que eles estavam desenvolvendo um projeto num bairro negro lá em Miami, que era considerado tipo um bairro super violento, né? Então eles me chamaram lá para conhecer esse lugar. E aí eu resolvi entrevistar ela. Eu falei, eu quero fazer uma entrevista com você. E era isso, assim, queria que ela me contasse sobre quem ela era, né? De onde ela veio, assim, também. E um lugar que ela tinha viajado, como tinha sido essa experiência de sair dos Estados Unidos, né, também. E como que foi, se você sentiu, né, como é que era ser negro num outro lugar. E aí ela contou essa experiência na Costa Rica. Então, essa foi a primeira entrevista que eu tinha feito, né? Levei minha câmera e botei lá, só ela falando e tal. Isso em 2017. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, eu acho que eu preciso continuar, sabe? Porque, assim, eu comecei o canal do Conectando Territórios também para mostrar um pouco do meu trabalho, mas eu, sinceramente, eu não gosto de ficar falando sozinha para a câmera. Porque, assim, além de eu achar chato, eu também não me sinto à vontade, sabe? Eu acho que, sei lá, eu gosto de interagir, eu gosto de pessoas também, eu gosto de conversar. E aí eu falei, eu acho que eu vou, então, fazer diferente. Eu vou entrevistar pessoas. Eu vou na casa dessas pessoas e vou fazer entrevista com elas, né? E aí eu selecionei... falei, vou começar pelas minhas amigas, assim, né? Pessoas que eu conheço, mas que eu admiro também. E resolvi fazer essas entrevistas, né? Foram 5 entrevistas em maio. Só que aí eu fui para Tailândia e aí acabou que eu só consegui editar no ano passado, né? Durante a pandemia. Foi também um momento que eu resolvi... falei, preciso botar isso no ar, né? Porque tá aí. E foi aí que começou. Botei ano passado no ar o Nizinho das Mulheres Viajantes, né? Ainda tem mais uma entrevista que vai no ar agora. Tudo é certo esse mês, né? Só tá finalizando a edição. E eu quero continuar fazendo também, né? Porque eu acho que, primeiro que é necessário, eu acho que ouvir, né? Não falar, mas ouvir outras vozes, né? Mulheres negras que também empreendem, que têm seus sonhos, que não tem... É isso, existem estereótipos em relação a nós, sabe? Que eu acho que precisam ser quebrados também. Então, eu acho que essa série é importante, não é só sobre viagem, é muito mais, é também sobre empreender os seus sonhos, né, seus projetos para outros territórios. Aí são mulheres que levam, né, seus projetos para outros países, sabe, outros lugares, né, elas expandem, sabe. Então é sobre isso também, como você se desloca, né, não só socialmente no seu país, mas em outros lugares, né? Tem a ver também com as questões, né, das fronteiras étnicas também, né, que são questões que me interessam, assim, né, como que você visto, né, em um lugar e outro não, né, essa fluidez aí, né, das múltiplas identidades que acontecem, né, então é um pouco também sobre isso. E como que você foi se sentindo assim conforme você foi fazendo as entrevistas, né? Porque eu imagino que assim, eu gravo podcast muito para aprender com as pessoas, ouvir também as pessoas e me inspirar.
no final das contas, assim, eu busco, eu sou muito fã, sou apaixonado por biografias, eu leio qualquer uma, vejo todas, então eu falei, cara, por que que eu não começo a pegar as pessoas que eu tenho curiosidade e chamo para eu fazer, eu mesmo perguntar e fazer a biografia da minha cabeça dessa pessoa. Sim. Então, como é que é, assim, como que isso tem acrescentado para você? O que que você tem tirado dessas entrevistas? Assim, se fosse, sei lá, listar, falar um ponto principal assim que tem sido relevante para você, você saberia dizer? O que eu estou aprendendo com essa entrevista? Do que mais causou impacto assim, entrevistando? Então, por exemplo, só para eu contextualizar, eu acho que assim, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas no final do podcast, que eu vou fazer para você também, que é o que é ser bem sucedido para você. E eu adoro essa pergunta porque é uma coisa que eu venho questionando muito, do sucesso que vendem para gente e do que é ser, o que é sucesso para mim, sabe? Tipo assim, eu preciso ter o sucesso que os outros têm, que os outros veneram, sabe? Então, eu sei que essa pergunta eu encaixei até depois, nas primeiras entrevistas eu não fiz, mas, cara, assim, tem umas respostas que as pessoas me dão que me fazem, de fato, assim, eu falo, caraca, tipo, explodiu minha cabeça, sabe? Preciso parar agora e ficar refletindo nelas e fico durante, às vezes, dias, sabe? Então, e é isso, às vezes tem uma resposta ou outra, tem reflexões sobre a vida, especialmente, acabam me impactando muito, sabe? Tipo, quando a pessoa traz um insight, assim, do tipo, de como eu posso aplicar, de coisas que eu posso fazer para ver melhor, ou de enxergar a vida de uma outra forma, sobre uma outro ângulo, outra perspectiva, né? É, e assim, eu queria entender de você se tem alguma coisa em particular que te chame a atenção, assim, que tenha já mudado a sua forma de ver o mundo, ou qualquer coisa assim, tenha te impactado de alguma forma. Eu acredito que, eu não sei, eu acho que é o que move a gente, sabe? É, eu acho que é muito isso, assim, e eu acho que a gente, acho que assim, de seguir a intuição também, sabe? O que eu vejo, às vezes, parece que a gente não sabe se está muito no caminho certo, sabe? Mas você vai lá e faz e, sabe, tem comprovação de que não, tá tudo certo, vamos continuar, entendeu? Uhum. E sem medo, sabe? E seguir, sabe? Eu acho que tem uma coisa de força, que é uma coisa que, né, você fala das pessoas que influenciaram a sua vida, assim, minha avó sempre foi essa pessoa que me influenciou muito, sabe? E eu também sou essa pessoa que gosta de ler biografias, assim, porque eu acho que o que me interessa no ser humano é como que ele lida com a vida, sabe? É isso, a vida é relacionamento e como que a gente se relaciona com o mundo, sabe? Como que a gente se relaciona com a vida, sabe? Sim. Porque, assim, os desafios, eles estão aí sempre, as dificuldades, né? Tipo, viver não é fácil, sabe? Não é. Então, assim, depende se você, né? Todo mundo vai passar por dificuldades, porque são, né? Claro Sim. que cada um, né, em escalas, outros mais, outros menos, mas, assim, como que você lida com isso, né? Isso que Sim. me interessa, assim, saber, entendeu? E é isso Legal. que... são essas histórias assim que vão me movendo também e entender o que motiva essas mulheres também, sabe? A fazer o que elas fazem. Sim, entender essa motivação às vezes é muito relevante, né? Porque de vez em quando você acorda e fala assim, meu Deus do céu, hoje eu não, não quero fazer nada. Aí você lembra de uma história e fala assim, pô, mas vou lá, vamos tirar a energia aqui da história dos outros, pessoas que a gente conhece, as referências, é bom mesmo. Você, assim, se você é muito curiosa, né? Já percebi isso. Essa história toda mostra que você tem uma curiosidade muito grande de explorar e, assim, não só é curiosa, mas é movida pela curiosidade, né? Eu acho que isso é importante. Sim. E eu imagino que você gosta de ler. Você tem livros, assim, tipo, de 1 a 3 livros favoritos que impactaram muito a sua vida? É muito difícil assim escolher 3 livros. Escolher, né? Essa pergunta foi muito difícil assim para mim.
Fiquei pensando, sei lá, acho que nos últimos, assim, que me levaram muitas reflexões durante muito tempo, sabe? Porque é isso, tem livros, né, às vezes, que você fica se... eles ficam falando com você, né, durante muito tempo. Sim. E eu acho que, assim, a americana da Chimamanda Ngozi, eu não sei pronunciar, Tudo bem, a gente vai botar o link aqui, as pessoas vão ver. que é uma nigeriana que, quando eu li esse livro, eu me identifiquei muito, e acredito que muitas mulheres negras também. Eu acho que, primeiro, por trazer também uma realidade nigeriana também, que a gente não tem essa aproximação também, né, com histórias africanas, né, com realidades africanas, mas também com mulheres como ela, assim, que também como eu, né, que também experienciaram, né, viver em outros países e na verdade ela como africana, ela lá que se deparou com o que era ser negro nos Estados Unidos, né? Eu já vivo isso no Brasil, mas assim eu acho que um pouco essa questão também dessas experiências, desses entendimentos aí raciais, né? Toda a complexidade de tudo isso, assim, nas relações profissionais, pessoais, né? Como mulher e tal. Mas, assim, eu lembro, tem outros livros também, inclusive são livros são africanos também. Um que eu li também muitos anos, eu tô até com, que eu não lembro aqui o nome dela, Harry's Diary, que se chama Flor do Deserto, né? Que é a história também de uma mulher que somaliana, né? Que ela, na verdade, consegue fugir, né? De lá, né? Consegue fugir, assim, porque ela ia ter que casar, né? Forçadamente, assim, e ela consegue fugir disso, enfim. Tem a história também, Memórias de um Menino Soldado também, que foi um livro também que marcou muito a minha vida também, que também é a história de um menino também que fugiu da guerra, aí em Serra Leoa, sabe? E, enfim, é toda essa história dele de ter que lutar nessa guerra, né? Enfim, família também que acabou sendo, né, dizimada e como que ele conseguiu passar disso tudo, sabe? Sobreviver, né? Então, acho que, assim, são essas histórias, elas me... é isso, elas mexem muito comigo, me ensinam muito, e eu acho que essas realidades, né, que são muito diferentes da nossa, nos fazem olhar para realmente qual o sentido, né, disso tudo, assim, né? E o que a gente está gastando tempo com coisas que não fazem sentido nenhum, entendeu? Então, acho que essas histórias, elas me fazem olhar realmente para qual o sentido da vida, assim, né? O que eu estou perdendo tempo com coisas que, sei lá, não tem sentido ficar gastando energia, sabe? Sim, totalmente. Essa, no fundo, é minha filha, tá? Que ela acabou de cair Ah, e está chorando. ah, Participando aqui do podcast, sempre participa. É... Cara, eu li recentemente um livro chamado Em Busca de Sentido, não sei se você já ouviu falar, do não. Viktor Frankl. Ele é um psicanalista passou anos num campo de concentração. E quando eu estava lendo, assim, a primeira metade do livro é ele falando, né, descrevendo a experiência, como é que era o dia a dia e tudo mais. E teve um dia que eu estava, lembro que eu estava em Niterói ainda, a gente não tinha viajado. Foi um pouquinho antes da gente vir para cá. E a gente estava na varanda do apartamento, assim, estava aproveitando um pouquinho de sol, já estava quarentena, e eu estava lendo o livro, e assim, cara, é muito emocionante você ver os relatos, né? Assim, você fala, cara, tipo, que insanidade, sabe? Tipo, isso que ele viveu, assim, como é que pode? E teve uma hora que eu comecei, eu sou meio chorando, você já deve ter percebido. Eu comecei a chorar
E aí minha esposa falou assim, o que aconteceu? Do nada, né? Tipo, tô lendo, começa a chorar. Aí eu falei, caraca, a gente reclama à toa. Tipo assim, cara, é possível que a gente consiga reclamar de tanta coisa vivendo uma vida maravilhosa, sabe? Tipo assim, porque se eu for comparar, é isso, a gente não tem do que reclamar, assim, é uma loucura. Então, é Sim, bom você ter essas perspectivas diferentes, de fato, né? Assim, e ver que a gente perde tempo, gasta muita energia, especialmente cabeça, né, cara? Fica muito tempo remoendo coisas, vendo futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, e esquece de tudo que a gente conquistou e aproveitar as coisas, ser grato e aproveitar de fato o presente, né? Tipo, de estar presente ali. Isso é realmente muito, enfim, mistérios da vida do ser humano. Eu vou te fazer a pergunta, então, a fatídica, talvez, filosófica, do que é ser bem-sucedido para você. para mim, eu acho que ser bem-sucedido tem a ver com sentir, né? Em fazer coisas que têm sentido para você encontrar realmente o sentido para a vida que você quer, sabe? Então, acho que tem a ver com, né, com as relações, né, que você constrói, né? Tem a ver com o trabalho também que você constrói e como você serve o mundo, né, com ele, né? Porque eu acho que trabalha muito sobre a gente também, né? Mas eu acho que o quanto que a gente quer deixar aí também para outras gerações, né, de alguma forma, sabe? Eu acho que tem a ver com servir, eu acho, né? Mas Sim, isso é o que eu acho. É, é isso, um estilo de vida, né? Eu acho que é isso quando você também pensa numa empresa também, eu acho que é pensar, né, que seu estilo de vida também tem que ter a ver com uma empresa que você está construindo, né? Então, sim. É, tem que estar, é isso, é um contexto todo, né, que você deve construir, assim, que faz sentido para você. Então, acho que quando você tem essas relações aí permeadas, né, pessoais, profissionais, né, de uma forma com sentido, isso é ser bem-sucedido para mim. sim, E totalmente. é claro, né, materializar isso, né, também. É. Teve uma resposta que eu recebi aqui que tem a ver com o que você falou, por isso que eu vou falar, mas que eu achei muito legal, que é, ela falou assim, ser bem-sucedido é se orgulhar da própria história. Hum, E é um pouco disso, né? Porque se você vive uma vida sem sentido, né? Se você não tá, se está vivendo só por viver, se está, tipo, realizando o desejo dos outros, né? Vivendo para agradar um júri invisível aí, sei lá, talvez não tão invisível assim, a gente depois você vai chegar no final e falar assim, caraca, tipo, tá, e aí? Né? Para que serviu tudo isso? Então, faz total sentido, desculpa, mas foi sem querer, não foi de propósito. É, se você pudesse falar com o seu eu de 10, 15 anos atrás, o que você falaria para ser mais calma? para ter mais calma. Eu acho que com acreditar no processo das coisas, sabe? Não ficar pensando muito nos resultados e pensar mais em viver os processos, sabe? É isso, viver e fazendo, porque é isso, a gente nunca sabe o resultado, né? A gente nunca sabe o resultado. Né? Sim. A gente faz esperando um resultado, às vezes o resultado é melhor. Eu falo isso de vez em quando com as pessoas também. Que se você estiver tão preocupado com o resultado, talvez você vai chegar vai ter um resultado melhor, e você não vai perceber, porque você vai estar tão focado no que você estava imaginando, em vez de aproveitar, né, o processo. Se, o famoso enjoy the ride, né? Tipo, aproveitar o caminho. É um conselho, parece conselho de mãe, né? Assim, porque é aquela coisa, tipo assim, todo mundo fala, especialmente quem já passou por tudo isso, fala direto com a gente, e ainda assim a gente só percebe depois também, né? Tipo assim, a gente vai lá, faz a merda, e depois fala assim, putz, minha mãe falou isso. É tipo como se fosse isso, né? Uhum. É difícil, eu acho que é o conselho mais importante e o mais difícil de ser vivido, talvez. E, Thaís, onde as pessoas podem te encontrar? Qual é o melhor lugar para elas falarem com você, para conhecerem um pouco mais da sua história? É, assim, até trocar de repente um pouco, como é que funciona, qual caminho você indica?
Então, tem as redes sociais, né? Conectando Territórios está no Instagram, Facebook, no YouTube. Também tem um e-mail, contato@conectandoterritorios.com.br, o nosso site, www.conectandoterritorios.com.br. Show, maravilha. Thaís, muito, 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 muito obrigado por ter topado bater esse papo aí comigo. Foi sensacional. Agradeço demais por você ter disponibilizado esse tempo, um bloco grande aí de tempo que eu sei que é difícil no dia a dia de correria que a gente vive hoje, né? Essa loucura de call e call e call, passar de call em call, um atrás do outro. Mas eu acho que é isso também, a gente conseguir parar, né? É importante parar também em alguns momentos, sabe? Sim, Não sim. perder o fio da meada, né? Seguindo a bússola. E eu sei que você carrega uma bússola de verdade. Muito bom. Obrigado de verdade pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Henrique. O prazer foi meu. Valeu.